Fala, Enezeiros e Enezeiras, estamos aqui para mais uma questão comentada de 2022, primeira aplicação, e não sai até o final, porque no final tem o índice de acertos dessa questão, letra por letra, que foi a segunda mais difícil do Enem de 2022, primeira aplicação. Essa é a questão que a gente vai fazer agora, de número 24 do Caderno Amarelo, e que no nosso livro de questões, olha aqui, quinta edição, meu amigo, aqui são anos e anos fazendo isso, 1.100 questões arrumadinhas por assunto. Se você quer saber como é que esse livro chega a qualquer cidade do Brasil, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso site, e lá você pode saber o preço, o frete, tudo para chegar aí em sua casa, ou até mesmo a versão e-book, tá bom? Então, nesse livro nosso é a questão de número 139, na página 59. Olha só a questão que teve, ó, 8,5% de acertos apenas no Enem, tá? Tem que dizer, meu amigo, o número de acertos, tem que ter firmeza aí para acertar. Muitas vezes eu coloco aqui se a questão é média, se a questão é fácil. Essa questão aí teve 8,5%, meu povo. Olha só, seguindo aqui nossa técnica usual no canal, a gente vê que é um texto de Vanucci, ou Vanucci, mas deve ser Vanucci. C, não sei quem é, portanto não me ajudou muito. Revista Época, sei que é uma revista semanal, isso pode me ajudar. 19 de outubro de 2012, muito tempo atrás, mais de 10 anos, portanto, que esse texto apareceu. Tá, saiu aqui um defeitinho de formatação no comando, mas a gente vê que o texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de... Gente, o Enem deu a deixa aí para vocês, essa questão 8,5, fiquei surpreso com o pouco acerto da questão. Muita gente se atrapalhou porque não tem a técnica. Se você quer saber mais técnicas, lá também no meu site tem informações sobre o curso anual e o curso semestral do Enem para você arrasar. Por exemplo, lá no curso ninguém pediu essa questão. Fiquei surpreso quando vi o índice de acertos, mas isso tem a ver com a aula que o pessoal teve, tá? Então você quer ter uma aula para ficar também fera, eu vou resolver aqui, mas pense que a gente tem muito mais coisa para dizer. E que gênero textual é esse? Que gênero discursivo é esse, meu povo, que a gente tem aí? Veja só, tem que ler para descobrir, tá bom? Mas eu já tô olhando aqui, batendo o olho no finalzinho do texto, ó, Helena é um filme sobre a irmã. Então parece que é um texto que comenta um filme. Como é que se chama esse texto? Resenha. E a resenha tem que fundamentação? Fazer uma avaliação crítica de uma obra, seja um filme, seja um livro, seja, enfim, um outro texto até, tá? Então a gente está analisando criticamente aquela obra. Isso é fundamental demais para resolver a questão, né? Não tem como um professor fazer essa questão e não dizer que é uma resenha, tá? É uma resenha, isso vai esclarecer demais a sua vida na hora de fazer a questão. Então vamos ler aqui o texto proforme, tá? Porque a resposta já está bem desenhada, mas vamos ver aqui, ó. Ela era linda, começa o texto. Gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava em ser atriz, né? Ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã, tá? Então ela teve aí uma distância de 13 anos para a irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava, tá? Então aí, para quem não sabe, ela tá fazendo esse texto, tá fazendo uma referência a Petra Costa, que dirigiu o filme que é muito badalado aí na Netflix, chamado Democracia em Vertigem, que fala dos bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ou ex-presidenta, como ela gostava de ser chamada. Ela, a Helena, era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos integrou alguma das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 90, Helena tinha 20 anos quando se mudou. Parece até uma biografia esse início, né? Lembra muito uma biografia. Tá apresentando pra gente a Helena. No início de 1990, ela tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. É um fato triste aí o suicídio da Helena Costa, né? Petra tinha 7 anos. 20 anos depois. Então, até aí, gente, o texto se assemelhou muito
há uma nota biográfica, né? A gente fica sabendo muitas informações sobre a Helena, sobre a tendência dela, né? A vontade dela em seguir a carreira artística, sobre até a irmã, a Petra. E aí o texto agora dá uma viradinha, ó. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, né? Vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Aqui no final, a gente tem um pouquinho de avaliação, mas é uma avaliação bem discreta, né? Mas isso, gente, não esconde o fato de ser uma resenha. Eu acredito que isso é que fez a questão ter 8,5% de marcação. A gente vai ver no final do vídeo quais foram as questões mais marcadas, letra por letra, qual foi o índice, tá? Para não dar spoiler, eu vou fazer letra por letra agora para a gente comentar. O texto é exemplar de um gênero discursivo, resenha, que cumpre a função social de... Gente, no Enem caem sempre questões dessas. E você que já sabe o gênero textual, nem precisava muito ler o texto, porque o que uma resenha faz? Narra, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Eu acredito que muita gente tenha marcado essa, né? O início, aquela pegada biográfica sobre a Helena. Então, de certa maneira, narra acontecimentos, a gente pode dizer sim que narra. Cenas da vida, gente, é um pouco... Eu diria exagerado. Quando a gente vai falar de literatura, eu digo até isso nas aulas, a gente tem duas maneiras de contar uma história. Através de um sumário narrativo, que é essa maneira mais rapidinha. Helena foi para os Estados Unidos, Helena fez testes de teatro, um sumário. Sumário é o quê, Deco? É um resumo, tá? Então existe um resumo da vida, mas a gente não chega a ver uma cena. Uma cena é um episódio desenvolvido. Pense que você é escritor, quer escrever uma cena, você vai desenvolver, vai falar o que um personagem disse para o outro, você vai escrever ali, vai descrever o ambiente. Percebe como até tem uma narração, mas não tem cenas da vida das irmãs Petra e Helena desenvolvidas. No máximo ela diz que uma dirigiu a outra, né? Mas é um pouco forçado. Além do mais, isso não me impactaria a marcar a letra A, porque eu sei que uma função da resenha não é narrar nada, tá? Quem narra alguma coisa aí seria, por exemplo, um conto, seria, por exemplo, um texto literário que falasse disso, até uma notícia, uma reportagem, uma biografia, como eu falei, tá bom? Então, para que você tenha esse combustível em outras questões, eu tô falando essas coisas, tá? Porque esse Enem já passou, essa questão já passou, mas outras virão. E aí você já fica sabendo o que é que narra. Ah, Deco, mas resenha então não narra, não? Não, ao pé da letra não narra, a função dela não é narrar, a função dela é fazer uma avaliação crítica, é opinar ali sobre uma obra, recomendá-la, não recomendá-la, né? Mostrar os acertos, mostrar os erros. Isso é a função de uma, inclusive aí bota aqui, né? A função social de... A função, se social aí é mais para dar uma beleza na questão, fica uma questão com cara do Enem, tá? Então, não vá na letra A, apesar de o texto narrar, o gênero textual resenha não tem essa missão número 1. Então já vou até tirar também. Mas entendeu onde é que você poderia ter se passado? De fato, o texto começa fazendo uma narração breve, esse texto, né? Faz uma narração breve, a resenha não tem essa função, mas também não acho que tenha cenas da vida. Então não ia na letra A, que já vou lhe dizer aqui qual foi a marcação dela, tá? Então, letra A, a marcação foi de 26%. Daqui a pouco eu vou mostrar aí o gráfico para vocês verem, mas quem quiser anotar logo, 26%. Já foi uma marcação expressiva. Veja que a questão mais marcada teve 8,5%, foi a menos marcada. A letra verdadeira é a menos marcada das 5. Então, veja, esse fragmento descreve. Descrever é trazer características de Helena. Era loira? Era baixa? Era morena? Não sabe muita coisa sobre a Helena, percebe? Descreve, né? Por meio... Não acho que seja descrever. Ele até narra, mas descrever é estranho. Descrever tem uma coisa mais material. Eu não iria muito em descrever. Eu estou aqui pensando como vocês e estou mostrando onde é que está o erro de quem faz o Enem, como diria, muitas vezes, na bruta, tá? Na tora, sem uma técnica. Ah, descrever parece verdadeiro. Velho, isso é conteúdo, você precisa saber o conteúdo. Então, descrever por meio das memórias de Petra, a separação de duas irmãs. Não, aí seria também uma técnica narrativa, né? Nós estaríamos, por exemplo, com um narrador onisciente que entraria na mente de Petra e mostraria os pensamentos dela, lá lembrando da irmã, né? As memórias vindo à tona, como se deu a separação.
não acho que descreva, nem o fragmento faz isso, né? Evoca as memórias de Petra para mostrar a separação das irmãs. O texto fala que elas se separaram, porque quando a Helena tinha 20 anos, ela partiu para Nova York, mas não há memória aí da personagem, né, retomando isso. O texto sintetiza, faz uma sinopse da vida, vamos dizer assim, né? Faz um resumo da vida de Helena, tá bom? Sintetiza por meio das cenas principais do filme a história de Helena. Não, ele não tá fazendo um resumo, aí não seria um resumo, é até pegadinha, um resumo do filme. Olha, o filme começa assim, o filme faz isso, essas são as principais cenas do filme. Isso é uma inferência, tá? Você tá indo muito além para saber se são as principais cenas do filme. A gente não assistiu ao filme, eu também não assisti ao filme. Eu não sei quais são as cenas principais, então não dá para dizer que essas sejam as cenas principais, percebe? Então tem até uma síntese, de certa maneira, ali da vida, né? Uma nota biográfica rápida sobre a Helena, a história de Helena. Ficou até aqui meio, a diagramação saiu mal feita aí, mas sintetizar a história de Helena ficou até interessante aí, desse jeito. Daria até para, com boa vontade, se não houvesse uma letra melhor daí para frente, mas eu também digo, né? É a função de uma resenha sintetizar a história. Essa derrubou a galera, porque isso é a função de um resumo, tá bom? Então, resumo até faria isso. Resumir o filme, resumir a vida dela. O que eu voltaria a dizer? Seria uma biografia, tá bom? Então, acredito que muita gente tenha errado. Também vou aqui falar algo, não acredito não. Eu tenho aqui os índices para vocês. Então, letras... Letra A foi 26%, letra B 26%, letra C, pessoal, digam aí, arrisquem, 52% já de marcação a gente tem juntando letra A e letra B. E a letra C vai para 30%. Ave Maria, então estamos com 82% já dos Enemzeiros e das Enemzeiras de 2022. 82% do pessoal marcou A, B ou C. Então ficou aí só 18% para a gente agora com as letras D e E. Então esse texto lança, por meio da história de vida do autor, um filme autobiográfico. Eu acho até estranho, porque a letra D, para mim, ela é uma letra bem falsa. Perdão quem marcou, tá? Mas veja, não é uma história de vida do autor, do Vanucci, tá? É da autora Petra em relação do filme, a autora do filme em relação à irmã. Então, não é um filme autobiográfico do autor, né? Porque é uma autora, Petra. Então, já tem alguma incongruência aí. Agora, é um filme, de certa maneira, autobiográfico, né? É um filme autobiográfico. A Petra produz o filme Helena, é um filme autobiográfico dela. Mas a função do texto não é lançar o filme. Quem lançaria o filme seria um cartaz, tá bom? Seria uma propaganda e não uma resenha. E aí essa letra D, como eu falei, que para mim era uma letra bem tranquila de marcar, 10% da galera foi nela ainda, tá? Então 10% do pessoal marcou a letra D de dado. E aí a gente, obviamente, chegou à resposta. O que é que uma resenha faz, pessoal? Uma resenha avalia criticamente uma obra. Então avaliar, por meio de uma análise crítica, o filme em referência. Muita gente, acredito eu, não tenha marcado isso, né? Porque a avaliação crítica ela não está óbvia no texto, né? O finalzinho ali, ele fala que é um filme sobre delicadeza, é o que ficou de uma na outra, etc. Que é uma parte mais, assim, subjetiva do texto. E, de fato, muita gente já no fim talvez não tenha lido com tanta atenção. E a letra E também mais distanciada, tanta coisa no caminho para te seduzir. Mas é o gabarito, resenhas fazem avaliações críticas. Bote em sua mente, aprenda isso para todas as provas que você fizer, simulados, o próprio Enem. Resenha faz avaliação crítica, resenha faz avaliação crítica, resenha faz avaliação crítica. No seu ouvido, no dia da prova, tá? Então vamos ver aqui, só para vocês terem uma noção, um resuminho do negócio, ó, resuminho aqui da história. Então é um texto que a gente está vendo aí, uma questão que abordou a competência de língua portuguesa, né? De compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Habilidade 18, que é o mais interessante agora. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de gêneros diferentes, de diferentes gêneros e tipos, tá bom? Esse Enem de 2022, primeira aplicação, teve média de 510,24, melhorou em relação ao de 2021, cerca de 17 pontos. O de 2021 foi 493, a pontuação média, tá aí a questão, com 8,5%, e o percentual de acertos conforme cada escola, né? A gente vê que as escolas federais tiveram um pouquinho melhor de desempenho, né? 11,1%, as privadas
particulares 9,7%, estaduais 8,2%, aqueles que não declararam a escolarização 7,8% e os municipais 7,7%, tá bom? Então tá aí pra gente o percentual de acerto de cada questão. Então, se você não conhecia o canal, a hora é essa para você se inscrever aqui, ficar vinculado a gente toda semana. Tem uma questão nova. Se você também quer aprender mais, já falei uma vez, repito, existem os nossos cursos. E se você quiser participar dos debates diários do nosso grupo do WhatsApp, é só se inscrever aqui no canal como membro. É uma contribuição simbólica, baixa, menos do que um lanche, e você vai estar discutindo, conversando sobre linguagem, se preparando para o Enem e, com certeza, tendo um desempenho melhor e que vai garantir a sua vaga na universidade que você deseja. Valeu? Um beijo, Nezinha, Nezeira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.